Palestra de 1744 a 1801. A história de Resende que ninguém sabia, com o professor Jackson Andrade. Olá pessoal, é uma honra estar aqui com vocês novamente na Feira do Livro de Resende, a FLIR, dessa vez falando um pouco sobre a história de Resende. Nos anos anteriores eu busquei contemplar a redação e um pouquinho da inteligência emocional e hoje eu quero apresentar uma pesquisa que eu faço desde o ano 2002. No próximo ano fará 20 anos essa pesquisa e até lá espero estar com um livro já publicado para contemplá-los aí na próxima Feira do Livro, que se Deus quiser será presencial. Então vamos lá. O objetivo da palestra é falar de 1744 a 1801, a história de Resende que ninguém sabia. Eu gosto muito de iniciar palestras que envolvem a questão histórica com a frase do livro I Ching, o livro das mutações, que diz que o estudo do passado não deve se limitar a um mero conhecimento da história, mas deve, através da aplicação desse conhecimento, procurar dar atualidade ao passado. Então é isso. É muito importante que nós busquemos sempre trazer para a nossa sociedade resendense um pouco mais da atualização. Isso porque com o avanço tecnológico a gente pode chegar a livros, publicações bem antigas que antes nem sabíamos que existiam. Então aqui eu trago para vocês os seguintes tópicos. Eu vou falar um pouquinho que o termo puri nunca significou gente pequena ou gente mansa, como é retratado nos livros de história. Direi também um pouquinho sobre o fato de Resende nunca ter sido dado em homenagem ao Conde de Resende. Esse é o principal equívoco que está nas nossas escolas e que precisa ser desfeito. E esse trabalho que eu venho fazendo desde 2002 é mostrar por que nós não podemos usar o termo homenagem. Depois, Simão da Cunha Gago não veio em busca de ouro, pedras preciosas ou de índios. Então aqui é uma injustiça histórica que eu posso dizer para vocês, porque Simão da Cunha Gago, em outras cidades, ele é sempre tido como um herói, como um homem devoto de Nossa Senhora da Conceição, e o único lugar que, infelizmente, ele tem uma conotação negativa por conta de um equívoco de um historiador lá do Rio de Janeiro, é aqui em Resende, que o coloca como um bandido praticamente. Isso eu vou desfazer hoje. E por fim, o termo Paraíba Nova nunca teve relação com a cidade de Paraíba do Sul, como é contado nos livros. Então vamos lá. Eu sou o professor Jackson Andrade, para quem não me conhece, sou mestre em Linguística Aplicada, licenciado em Letras, pós-graduando em Neurociência e Comportamento e técnico em processamento de dados. Então, gosto muito de trabalhar com isso, com as informações. Os meus estudos sobre a história de Resende começou em 1996, quando eu comecei a recortar fatos históricos para um curso de informática que eu tinha na época e a partir daí, então, entrei na área da restauração de fotos antigas, quando foi lançado um programa chamado Photoshop. Isso por volta de 1998, 99, e eu restaurei uma foto muito antiga e essa foto acabou sendo matéria na TV Rio Sul na época, justamente por ser uma novidade essa restauração. Depois participei de programas de jornais trazendo a questão das fotografias também e as exposições. Aqui eu tenho para vocês a restauração e junção feita na época de dois pontos do Rio Paraíba, que é a travessia de balsa e uma ponte de madeira que existia antes de existir a Ponte Velha. Várias exposições na década de 90 foram feitas, principalmente no calçadão da cidade, em bibliotecas, Apicor, no bingo, antigo bingo de Resende do Graal, na inauguração do bingo, a exposição de foto antiga estava lá, da antiga biblioteca, uma loja abriu espaço, ficou desocupada no Resende Shopping, eu rapidinho enchi de foto antiga para expor, enfim, então qualquer cantinho, qualquer momento. E a exposição fotográfica ela chegou ao auge no ano de 2008 e eu parei com ela e hoje apenas apresento no Instagram e no Facebook o canal Este.Resende,
que eu vou trazendo essa história. Resende já foi bombardeada e eu misturo a história e o texto. Então, olha lá, em 1911, chegou o carro em Resende. Então, nós estamos aí há 110 anos da chegada do primeiro automóvel em Resende. 1932, o ano que vem vai fazer 90 anos que Resende foi bombardeada. A nossa história, gente, ela é incrível. O inventor do Guaraná líquido é um resendense, então hoje o mundo bebe Guaraná graças a um resendense. Resende é a primeira cidade do Brasil a servir o sorvete, ou seja, antes de qualquer outro lugar no nosso país ter experimentado o sorvete, ele foi servido aqui em Resende. Então, é cheio de coisa bastante interessante. No passado foi feito um estudo que descobriu-se que o Pico das Agulhas Negras é um vulcão desativado. Hoje ele já não pertence mais a Resende, mas para a época a gente pode imaginar assim, uau, Resende teve um vulcão no passado. E agora vamos aos fatos, ao que eu trouxe para vocês de papo. O termo puri nunca significou gente pequena ou gente mansa. Essa versão, gente, de puri ser gente pequena ou gente mansa, é uma versão que foi tentada, foi criada a partir da língua tupi. Achou-se que dava-se para pegar fragmentos do tupi e chegar a esse sentido de gente pequena. Mansos puris não eram, porque viviam em conflitos com os coroados. E se a gente for estudar a história do Brasil, em outras localidades, a denominação puri tinha as mais variadas denotações. Tem cidade que considerava puri como canibal, por exemplo. Tem cidade que considerava puri como guerreiros, como fortes, enfim, nada de manso. Mas aqui foi consolidado. Agora, uma coisa na história do Brasil que é muito interessante é que praticamente todas as publicações no país inteiro, quando você vai estudar a história de alguma região que eu considerava que puri era canibal, ele colocava lá, era um povo nômade. E isso aqui em Resende também. A puri quer dizer gente pequena, era um povo nômade. Aqui quer dizer gente mansa, mas era um povo nômade. A palavra nômade, ela sempre esteve muito atrelada ao termo puri. A razão é a seguinte: o termo puri é de um idioma chamado Quichua. Hoje 10 milhões de pessoas ainda usam isso, tá? Em grupos étnicos da Argentina, Bolívia, Chile, eu coloquei alguns aí para vocês. E puri no Quichua quer dizer justamente andadores. Então, a gente vai ver lá na Colômbia, no Peru, as tribos puris, e puri quer dizer andar, tá? Então, puri e acaxane, andar muito, puri e o si, andar acompanhado, e tem várias denominações. E o fato de puri significar andador, tá? Numa tradução do Quichua para o espanhol, foi a de andador, que vai dar também esse mesmo termo na língua portuguesa e coloca o termo puri dentro do mesmo campo semântico de nômade. Então, essa atualização para a nossa história é que puri quer dizer nômade, ou andarilho, ou andadores. Então, a palavra puri quer dizer andar. Depois nós temos aqui, o nome Resende não foi dado em homenagem ao Conde de Resende. Vamos entender um pouquinho. Fernando Dias Pais Lemes, ele tinha o direito de erguer uma vila, era um direito que ele tinha herdado do seu avô. E ele resolveu erguer a vila aqui, já para se livrar disso, segundo alguns livros históricos. E em 1786 ele conseguiu esse direito lá com a rainha Dona Maria I. Então ele conseguiu autorização para erguer a nossa vila. Chegando aqui no Brasil, ele precisava passar pelo vice-rei, que era o Conde de Figueiró. Só que o Conde de Figueiró estava tão cheio de problemas, digamos assim, que isso acabou sendo adiado, e o Fernando Dias não conseguiu erguer a vila. Se tivesse conseguido, a nossa cidade não ia se chamar Resende, provavelmente iria se chamar Figueiró, tá? Parece estranho, mas a gente estaria habituado com esse nome Figueiró.
Bom, enfim, aí chega ao Brasil um novo conde, que era o Conde de Resende. Digamos que foi uma das personalidades mais polêmicas da história do país. Enquanto Figueiró perseguiu Tiradentes, acabou que a assinatura do enforcamento caiu justamente na gestão do Conde de Resende. Por essa razão, a Escola Militar de Resende se transformou na Academia Militar das Agulhas Negras para poder tirar do nome da instituição a palavra Resende, que significava um assassino do nosso herói. Mas o Conde de Resende ele tinha um problema muito sério com os poetas, com os literatos da época. E isso vai ser um fato que vai influenciar um dos principais equívocos sobre o Simão da Cunha Gago, que eu já vou falar para vocês. Então, o Conde de Resende chega aqui, uma cidade, uma possibilidade de erguer uma vila. E isso, gente, olha só, o Fernando Dias, ele dá ao conde, era uma troca que existia na época, era um obséquio. O documento oficial diz que o nome Resende foi dado em obséquio. O que seria isso? Direito do Conde de Resende de escolher o nome para a cidade. Quem escolheu o nome, no caso para a vila, foi o próprio conde. Mas quais razões ele teria? Primeiro, ele nasceu numa vila de Resende, lá em Portugal. Na época, Resende lá e aqui escrevia com Z, hoje lá continua com Z, e a nossa língua portuguesa no Brasil mudou para S. Então, ele nasceu lá em 1744, quando aqui foi colonizada. Então, veja que coincidência. E aqui e lá são localidades muito parecidas. Se você tiver curiosidade, vai no Google Earth ou Google Maps, que você verá que Resende é cortada pelo Paraíba e a Resende de Portugal pelo Rio Douro. E dependendo da localização fotográfica ali que você conseguir, você vai ver que são regiões muito parecidas. Então ele escolhe o nome. Pessoal, dia 29 de setembro é o dia mais importante da história de Resende de Portugal. É como se fosse o aniversário da vila de Resende portuguesa. Então nada mais sugestivo ao conde de criar a vila de Resende dia 29 de setembro. Dia 29 de setembro também é o nascimento da mãe do conde de Resende. Então, se eu me adentrar agora por uma psicologia mais junguiana, por exemplo, que vai contemplar justamente o símbolo do imaginário, nós teremos dentro da simbologia da terra natal um vínculo com o útero materno. O homem, quando sai da sua terra natal, ele precisa levar um pedaço dela. É por isso que aqui na nossa cidade, nós vemos muitos militares que vêm de fora, é um que carrega um chimarrão, é um outro que carrega algum apetrecho típico da sua cidade, porque isso é nosso, tá? Isso faz parte do nosso arquétipo. Então, o conde traz para cá, para o Brasil, um pouquinho da sua terra. Uma coisa bastante interessante, eu ainda não achei essa parte nos livros, é quando a região chamada Penedo, que hoje é de Itatiaia, mas era de Resende, ganhou esse nome, porque um dos distritos mais importantes de Resende, lá em Portugal, se chama justamente Penedo. Então, há a possibilidade de o conde também ter dado à região o nome de Penedo, mas é uma possibilidade que requer um pouco mais de pesquisa. Então, eis aqui as razões. Agora, por quê? Tá? Por quê que houve esse momento da língua em que a gente parou de dizer obséquio e começou a dizer homenagem? Onde surgiu esse equívoco? Surgiu praticamente aqui em Resende também, mas foi muito influenciado pela escrita regional. Porque em 1901, tá, foi o ano de centenário da Vila de Resende. E o que acontece? No ano de 1902, de 1901 para 1902, o Brasil entrou por um período literário chamado pré-modernismo. A marca do pré-modernismo era
escrever o texto de uma forma mais brasileira, mais atualizada possível. Então é um rompimento, que isso vai se dar de forma bem forte em 1922, com a chegada do modernismo. Então, o nosso mundo literário passa por escolas literárias, barroco, simbolismo, arcadismo e por aí vai. Aliás, é uma questão até bem sugestiva por estarmos aqui numa feira do livro. Então, o momento do livro, em 1902, foi que a busca por uma escrita mais brasileira. E assim, o principal e primeiro jornal de Resende, que era o Timburibá, trouxe uma versão que Resende havia sido dado em homenagem ao Conde de Resende, porque porque a cidade estava em festa. E outros jornais de Barra Mansa, às vezes até um pouco mais longe, uns colocavam obséquio, outros começaram a trazer o termo homenagem, que em momento nenhum da língua portuguesa houve uma relação de sinônimos entre esses termos. Tá? Então, não é um erro de nenhum historiador, não é um equívoco, é simplesmente um fato histórico que foi publicado para toda a sociedade em 1902 com o livro Almanaque do Centenário de Resende. E aí ficou. A partir de 1902, os historiadores da nossa cidade contemplaram essa versão equivocada de que o nome foi dado em homenagem ao Conde de Resende, sendo que o nome foi dado em obséquio, ou seja, foi dado ao conde o direito da escolha do nome. E Simão da Cunha Gago? A versão de Simão da Cunha Gago ter vindo pesquisar índios vem de um padre, Monsenhor Pizarro, que escreveu um livro chamado Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Na verdade, não é um livro, são vários livros. E num deles ele diz que Simão da Cunha Gago estava sendo perseguido, ele queria aumentar a sua fortuna, o que é totalmente contraditório, porque Simão da Cunha Gago, em 1721, ele deu aos jesuítas. Olha que interessante, pessoal. Jesuíta e bandeirante, eles eram inimigos praticamente, né, em algumas regiões do país. Então, se o Simão da Cunha Gago fosse realmente aquele bandeirante explorador que quer pegar a riqueza, ele jamais teria dado as suas terras para o colégio dos jesuítas. Então isso é um equívoco. Monsenhor Pizarro, assim que chegou o Conde de Resende, ele começou a caçar os poetas e escritores. Caçar, para matar se fosse o caso. Então, é uma ironia histórica o nome da cidade se chamar Resende e ter no hino de Resende terra de poetas, artistas e heróis. Ou seja, esse verso não combina com a palavra Resende, que era justamente o caçador de poetas. O Monsenhor Pizarro fazia parte da Arcádia literária, ele era um dos principais literatos, escritores da época, e ele, para fugir do Conde de Resende, já que ele era padre, ele veio para a nossa região e começou a escrever, a narrar as histórias. Só que ele não enganou ninguém. O nome do livro dele é Memória Histórica. Memória não tem um compromisso com a exatidão histórica. Só que os historiadores, muitos historiadores, pegaram aquilo como se fosse a história em si. É óbvio que aqui eu estou falando com vocês como um professor linguista, um professor que vai estudar o texto e que vai considerar a filologia, que é um campo que considera a escrita lá naquele período. A história ela tem outros meios, outras ferramentas e instrumentos para oficializar uma memória, por exemplo. Mas aqui no meu caso o foco é na questão que vai criar o equívoco. E aí o nosso principal historiador, que foi João de Azevedo Carneiro Maia, traz para a gente a versão, o primeiro livro publicado em Resende, trazendo essa versão justamente do Monsenhor Pizarro. Então Pizarro escreveu isso. Só que o Pizarro, por ser padre, ele conseguiu se esconder junto com a família real e voltou para Portugal.
Então ele fugiu do Conde de Resende, ele escreveu, foi para Portugal e vem depois e vai publicar isso em 1820. Quanta coisa se perdeu na época. Então, quanto que essa história... E aí ele traz, tá? Aí a gente vai ter um outro equívoco, que é a justificativa de que o nome Paraíba Nova, Nossa Senhora da Conceição da Paraíba Nova, foi dado em contraposição à cidade de Paraíba do Sul. Isso está em todos os livros que querem contar essa história. Quando eu criei essa pesquisa e eu queria colocar o nome de Resende e suas questões controvertidas, que era um nome de um livro lá da história de Jacareí, Jacareí e suas questões controvertidas. E um amigo, o maestro Charles Franz, um alemão que morava em Resende, ele me disse, mas isso não vai causar nenhuma curiosidade. Então por que você não coloca a história de Resende que ninguém sabia, já que ninguém sabia desse fato? E isso me incomodava. O que Paraíba, o termo nova, tem a ver com o Sul? Nada. Um dia eu peguei o telefone e liguei para a cidade de Paraíba do Sul e perguntei lá, no centro histórico deles, para a responsável, qual era o vínculo histórico entre Resende e a cidade de Paraíba do Sul. E fiquei sabendo que não havia nenhum. E eu fui até lá estudar a história de Paraíba do Sul. Olha que interessante. Quando aqui recebeu o nome de Paraíba Nova, lá, tá, em Paraíba do Sul, não podia usar o nome Paraíba do Sul. Porque o nome de Paraíba do Sul pertencia a uma capitania onde hoje é Campo dos Goitacazes. Ou seja, era proibido, era Nossa Senhora da Conceição de São Pedro e São Paulo. Em 1756 vai receber o termo Paraíba. Nossa Senhora da Conceição de São Pedro e São Paulo da Paraíba. E só em 1800, olha bem, quase 60 anos depois é que aparece o nome Paraíba do Sul. Então isso estava claro na história de Resende, havia um equívoco gritando ali. Ou seja, os livros que trazem essa versão precisam ser reeditados e consertar, porque o fato é, quando aqui se chamou Paraíba Nova, Paraíba do Sul não existia e não poderia existir. Então não dá para continuar ensinando as crianças sobre essa versão. E aqui a gente volta para Simão da Cunha Gago. A lacuna na pesquisa, por que Paraíba Nova? O que se sabe muito bem de Simão é que ele era sargento, tá, em Jacareí. Vamos colocar para vocês numa atualização. É como se fosse um sargento em Jacareí. A cidade de Jacareí se chamava Nossa Senhora da Conceição da Paraíba. Os livros de história querem dizer que Simão da Cunha Gago nasceu em Mogi. Só que a briga entre Mogi, a história de Mogi e Paraíba é tão grande que eu acredito que Simão da Cunha Gago, num primeiro momento acreditei que Simão da Cunha Gago, ele realmente tivesse nascido em Jacareí. Quando Simão da Cunha Gago vai para Airuoca, Airuoca tinha Nossa Senhora do Rosário como padroeira. E os historiadores de lá, eles admiram tanto Simão da Cunha Gago que é dado a ele, Simão da Cunha Gago, o fato de a cidade de Airuoca ter mudado a padroeira para Nossa Senhora da Conceição, porque Simão da Cunha Gago era muito devoto. Então ele vai para lá e leva a imagem e constrói uma capela. A área onde Simão construiu a capela existe até hoje. E depois Simão vem para Resende, vem para a nossa região. E os livros trazem que foi no final de 1744. E quando ele chega em 1744, nós não temos a data exata, mas o fato de Nossa Senhora da Conceição ter como data principal 8 de dezembro, que é hoje a cidade de Jacareí, e Simão vem e coloca Nossa Senhora da Conceição da Paraíba Nova, em uma homenagem a Nossa Senhora da Conceição e a Jacareí. Então,
todos os equívocos, desfazendo os equívocos, todos os traços da vida do Simão da Cunha Gago, nos leva a crer que ele chegou nesta cidade em 8 de dezembro de 1744. Então, quando eu tiver com a versão publicada do livro, eu quero tentar não só comover o poder público ou a própria sociedade a que se crie, mesmo que simbolicamente, o dia 8 de dezembro de 1744 como dia da colonização de Resende. Bom, sabe-se na história de Resende que depois Simão da Cunha Gago foi embora, mas não houve nenhum trabalho que quisesse dizer para onde ele foi. Eu acredito que quando Simão viu que essas terras aqui pertenciam à província do Rio de Janeiro, ele certamente recuou. Tá? Então aqui a gente vai na base da suposição. Ele recua e funda a cidade que era vizinha nossa na época, que é a cidade de Areias. Tá? Queluz, aquela região, tudo era Areias. E o primeiro nome de Areias foi justamente uma homenagem à cidade de Mogi das Cruzes. Então nós temos uma nova Mogi e uma nova Jacareí, uma do lado da outra. Se acredita-se que muitas daquelas terras pertenciam a Resende, enfim, então nós temos aí um outro fato que mostra a devoção de Simão da Cunha Gago a Nossa Senhora da Conceição. E era esse papo que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e, se tudo der certo, na próxima FLIR, que será presencial se Deus quiser, estarei apresentando a versão impressa do livro, mas aqui e as fontes de pesquisa que me levaram a essa conclusão. Muito obrigado pela participação e até a nossa próxima oportunidade de palestra.